E o que a gente faz como empresário contábil é lidar com tantas variáveis para poder crescer. E o que eu também faço há muitos anos, há 6 anos agora, é ajudar contadores nessa jornada. Porque eu vejo que muitas vezes os contadores precisam desse conhecimento sobre marketing, sobre vendas, sobre liderança, e o que a gente faz é ensinar metodologia para acelerar o crescimento dos contadores. Então, acho que esse tema que vocês trouxeram, né, da Uhum. liderança ágil e todas as inovações, eu acho que ele é um tema fundamental, porque no final das contas, a agilidade diferencia as pessoas que se adaptam mais rápido para aquelas pessoas que demoram mais a se adaptar. E no momento atual, gente, há 14 meses do início da reforma tributária, com a inteligência artificial batendo na porta, se a gente demorar a se adaptar, talvez a gente não vai durar até lá. Então, temos que ser líderes ágeis. E aí, Pedro, eu queria te perguntar, né? Você tocou na questão da reforma tributária, e eu acho que é um ponto onde os contadores vão estar muito competitivos, porque todas as pessoas e todas as empresas vão precisar entender essa reforma tributária para tomar decisões para a vida, né? Então, pessoas vão precisar de contadores para entender o que elas vão fazer com os bens, patrimônio dela, com a renda, né? Escolher o que vai fazer com essa renda, onde vai aplicar o dinheiro, como que vai, né, gerir tudo isso. E as empresas a gente nem, né, nem se fala, porque de uma empresa do tamanho de uma Coca-Cola, por exemplo, até uma empresa como a padaria do seu Zé aqui da esquina, eles vão precisar de um planejamento tributário para poder entender que caminho que vai seguir. Porque estamos diante de muitas oportunidades, mas também de muitas ameaças. Então, quando você manda um conteúdo como esse para alguém, você está mostrando que você se importa com essa pessoa, que você lembrou dela. Eu tenho certeza que ela vai gostar muito de receber essa mensagem sua. E, Heloísa, antes de responder a sua pergunta, parabéns por você liderar uma empresa contábil com tantos anos, né? 70 anos de existência num Brasil tão desafiador como o nosso. Imagina só quantos planos econômicos a sua família, a sua empresa não Passamos. passaram. Quantos governos não passaram? Quanta mudança tecnológica. Eu sou da época, né, que a gente fazia disquete, né? A gente pegava os disquetezinhos Sim. para entregar lá. Caramba, vocês foram da época anterior, não tinha nem computador quando Eu começou a não, eu não parada vou nem toda. falar que época Teve, que eu ó, era. eu ainda não trabalhava aqui, mas eu já ciscava por aqui quando a gente tinha que ir no banco entregar o imposto de renda no disquete. Entrando no tema da reforma tributária, um tema que eu pessoalmente fico muito animado, porque para mim é a maior oportunidade da história para contadores ganharem dinheiro e serem valorizados de uma vez por todas. Por que que eu acredito nisso? Porque a reforma tributária, da forma como ela está colocada na Constituição Federal, e vamos reforçar isso, gente, porque tem muito contador que ainda acha que tem chance de ter uma reviravolta, que tem chance de aquilo mudar. Gente, foi feita uma emenda à Constituição Federal, o texto constitucional já está alterado, a sistemática do IVA já está aprovado, não tem volta, é o que está lá, ponto final. O que a gente está vendo aí no PLP 68 é mudança de alíquota, se vai aumentar, se vai diminuir, se vão ter regimes diferenciados ou não, deixando inclusive mais pesado, né? A gente pode falar um pouco mais sobre o que está ficando ainda mais pesado, mas a sistemática tributária brasileira vai mudar. Mas não só a forma como as empresas pagam impostos, vai mudar a forma como as empresas funcionam. O que a reforma tributária está trazendo para o Brasil é um reset do sistema tributário do modo empreendedor. Todas as empresas do país vão precisar repensar o seu modelo de negócio. Aí, pior, se a empresa compra, por exemplo, uma empresa que está no lucro real, compra de uma empresa do Simples Nacional, essa empresa do Simples Nacional não passa mais crédito cheio. Hoje, quando uma empresa do Simples vende para o lucro real, ela passa muitas vezes o crédito presumido de PIS e COFINS, o 9 ponto alguma coisa, né? Não tem mais crédito presumido para isso, ele é um crédito transacional. Quanto ela pagou lá no DAS, se ele está dentro do IVA, né, apurando por dentro do Simples, ele está passando de crédito. O que que vai acontecer? Muitas empresas que compram de empresas do Simples vão ter que deixar de comprar de empresas do Simples, porque elas vão comprar de empresas que apuram IVA de maneira regular para eu poder tomar o crédito cheio. O que se fala, os estudiosos dizem que das 6 milhões de empresas que estão no Simples Nacional hoje, 2 milhões de empresas, um terço, vai ter que sair do Simples. Vai ter que mudar de regime tributário. Ou ir para o lucro real, ou então ir para o novo regime, entre aspas, que se criou, do Simples Nacional, apurando o IVA por fora, o IVA no modelo regular. Imagina só, gente, milhões de empresas ao mesmo tempo precisando de ajuda dos seus contadores para decidir qual modelo tributário eu fico, como fica a minha gestão financeira, para quem eu compro, para quem eu vendo. A gente vai viver nos próximos anos a década de ouro da contabilidade. Se você, contador, se preparar. Por outro lado, se você ficar estagnado, parado, esperando, nós vamos viver aí uma separação dos contadores que vão ter sucesso daqueles contadores que vão perecer.
A gente tem uma característica aqui no Brasil, e na verdade não é só no Brasil, é porque no mundo funciona de uma outra, né, outros lugares funciona de outra forma, mas aqui no Brasil só nega-se muito imposto com a falta da emissão de nota. Então, não estou falando de escritórios contábeis de fato, mas dos nossos clientes, né? Então, os clientes pequenos, né, a padaria do seu Zé, o cabeleireiro da tia Marcinha ali, todo mundo ali acaba não emitindo nota de tudo. Com essa questão da prestação de serviço entre empresas, trazer esse crédito cheio, como que você vê o trabalho que a gente pode fazer como contadores dessas empresas para trazer eles para essa regularidade? Porque agora a pessoa que toma serviço, né, de uma empresa que hoje não emite nota. Então, por exemplo, né, eu tenho um cabeleireiro e eu tomo serviço de uma agência de marketing. E hoje o marketing fala assim para mim: ah, se você não quiser nota, eu te faço R$ 1.000 mais barato aqui, né? Te dou um descontinho. Só que aí, agora, para ficar interessante para mim, o marketing vai ter que emitir nota, né? E aí, não está no custo dele esse imposto, porque ele, naquele valor ali, ele não estava calculando o imposto dele, né? Como é que a gente, como contador, a gente consegue trazer um valor agregado para esses clientes e cobrar por isso? Luiz, Só me que excelente antecipando um pouquinho questão. ao Pedro, Pedro, eu acho que nessa questão existe também alguma coisa de uma mudança cultural, não é não? Não é só o que o contador vai fazer, mas acho que existe aí todo um processo, né, de alteração de procedimentos ou de pessoas, de cultura, né, do que a gente trata hoje. Mas vamos lá. Eu concordo plenamente, Wander. É uma mudança cultural que está sendo imposta para a gente e que os profissionais contábeis eles terão que liderar essa transformação. E aí, é aí que eu acho que vai ser bem bacana. Nós estamos vendo um momento de um novo protagonismo do contador, porque o contador ele vai precisar liderar as empresas nessa transformação, uma vez que o empresário não está ciente disso tudo. Se você conversar com os empresários da sua carteira de clientes, a maioria deles não está sabendo da reforma tributária. A maioria deles não entende essa sistemática. E eles só vão começar a entender a hora que vier na conta. E aí até um alinhamento importante, né? O que que acontece com a maior parte das empresas no Brasil? A maior parte das empresas do Brasil estão em formas de pagar impostos em presunção de lucratividade, né? Você paga uma alíquota em cima do Exatamente. faturamento e pronto. Independente das minhas despesas, do quanto eu gastei, a minha tributação incide só sobre o quanto eu vendi. Então, essas empresas compram sem nota, essas empresas misturam pagamento de pessoa física com pessoa jurídica, porque para o recolhimento de imposto para eles, independe do que eu fiz com os meus gastos, né, as minhas saídas. O que mais me importa é quanto eu vendi com nota. Então, a mudança que o governo trouxe, e diga-se de passagem, foi uma obra de arte que o governo fez, pensando pelo lado da força de arrecadatória, ele mudou a sistemática de maneira a obrigar as empresas a emitirem nota fiscal. Veja que no Brasil, 2/3 da economia é B2B, business to business, empresa vendendo para empresa. Se eu crio uma sistemática que, para pagar impostos, essa empresa ela toma créditos nas entradas, quem está comprando vai exigir que quem está vendendo emita nota fiscal. Então, todos os seus clientes que vendem para outras empresas provavelmente serão obrigados a emitir nota fiscal, porque senão quem compra não vai querer comprar mais. Ele vai querer tomar crédito do IVA, né? Lembrando, gente, que o IVA, ele é um imposto de valor agregado e ele passa a ser por fora do preço. Imagina só que nós temos hoje essa garrafa, pegando esse exemplo aqui, né? Vamos supor que essa garrafa custa R$ 1.000. Hoje, na tributação atual, dentro desses R$ 1.000, nós temos uma carga tributária incidindo sobre ela. PIS, COFINS, nós temos aí os tributos sobre a lucratividade, que já é uma outra história, né, para outra CMS, parte da aham, reforma. Temos o IPI. ICMS, por exemplo. No IVA, eu vou destacar esse tributo e esse imposto passa a ser por fora do preço. Eu tenho um preço livre de impostos e eu adiciono o IVA como um por fora, né? Assim como Perfeito. acontece em muitos países. Se você for, por exemplo, no Paraguai, você tem o IVA lá cobrado. Nos Estados Unidos, você tem o sales tax, que é uma espécie, né, de imposto de valor adicionado. Então tem esse IVA. Quando eu compro, eu tomo crédito do IVA. Quando eu vendo, eu gero débito e eu não pago isso aqui, porque eu já paguei na entrada. Qual é a grande questão? Se esse cara está comprando sem nota, eu não vou tomar crédito disso. Então todo contador, veja só, vai precisar ser um educador. Então essas mudanças todas, Heloísa, elas precisam ser levadas para o nosso cliente, porque se você não levar, veja só o que eu vou te dizer. Você que está me assistindo, contador ou contadora, se você não falar sobre isso, alguém vai falar no teu lugar. E já começou o movimento. Para pegar um exemplo concreto, porque eu gosto de falar de casos concretos para dar concretude. Recentemente, uma empresa de contabilidade online de grande porte, chamada Contabilizei, que atende mais de 50 mil clientes em todo o Brasil,
fez um evento, uma live sobre reforma tributária para os pequenos negócios. Noticiou essa live no Estadão, aí na tua cidade, no Estadão, na Folha de São Paulo, fez uma live ampla falando para os empresários do impacto da reforma tributária no negócio deles. Tem um blog lá, um blog inteiro só sobre reforma tributária. Se você não educar o seu cliente, alguém vai fazer isso no teu lugar. Então, a reforma tributária é algo tão profundo que ela não é opcional. Ah, eu não sei se eu vou falar. Cara, se você não falar, você vai perder o cliente. Porque se você não falar, algum outro contador mais preparado vai falar com esse cliente, vai construir um vínculo de confiança com ele e vai desmontar o vínculo de confiança que tinha com você. Porque o empresário vai pensar, poxa, por que a minha contadora não me falou isso antes? Caramba, minha contadora não está sendo diligente, minha contadora não está sendo próxima, não está cuidando de mim, porque está rolando uma parada, uma mudança profunda no Brasil, e uma outra contadora, ou então um advogado, ou então seja o que for, falou no lugar dela. Então, a reforma tributária não vai ser por amor, gente, vai ser por medo. E é por medo que você tem que levar o teu cliente também, porque a maioria das empresas, veja só, foi feito um estudo com mais de 1.000 empresas. Dessas 1.000 empresas, 93% delas pagam mais impostos com a reforma tributária. 93% dessa amostra de 1.000 empresas pagam mais impostos. Ou seja, a maioria dos seus clientes tem a chance concreta de pagar mais impostos daqui em diante. O que você tem que fazer para o teu cliente? Vender em cima do medo. Empresário, sabia que seu negócio pode pagar mais impostos com a nova reforma tributária? Se você organizar o seu financeiro, organizar a sua gestão, você tem a chance de pagar menos impostos. Você quer ajuda para eu te educar e educar seu time a fazer isso da maneira correta? Então, você vender isso para o teu cliente atual, inclusive, tá? Tô falando para a tua base de clientes atual. É você vender isso para proteger esse teu cliente, seja da reforma tributária, seja proteger você também de um outro contador, um outro profissional, um outro consultor oferecendo esse serviço no teu lugar. Então, acho que sim, é um trabalho individual, Wander, que vai precisar ser feito e que todo contador vai precisar fazer com seus clientes. Eu diria que a primeira atacada, eu acho que ela pode e deve, né, ser uma atacada de informação generalizada mesmo, como você colocou, Pedro. Talvez lives, né, gravar vídeos e mandar esses vídeos para o seu cliente, fazer reuniões presenciais, se o teu cliente tem um perfil que gosta mais do presencial, né? Então, mas eu acho que essa atacada inicial dessa da ideia, colocar a ideia da transformação, né? Os pontos de atenção que esse cliente precisa passar a ter, que hoje ele não tem, né? O tal do controle financeiro que ninguém tem, que a grande maioria dos empresários hoje em dia lida com a empresa como se fosse uma extensão da sua casa ou vice-versa, né? Então, paga a escola das crianças na conta da empresa porque o dinheiro está lá, não deu tempo de fazer a transferência, o Pix e tal. Então, assim, toda essa organização que eles vão precisar ter, isso vai ser de cabo a rabo. Então, esses pontos de atenção, acho que eles são gerais e eles podem ser colocados de uma maneira geral. Mas eu entendo que a gente vai precisar entregar planejamento. Se você tem 200 clientes, você vai precisar fazer 200 planejamentos tributários. Você vai precisar analisar no detalhe essas 200 empresas, o que que elas compram, de quem que elas compram, o que que esse cara que ela compra vai fazer. Então, assim, o cara que o teu cliente toma serviço, ou que o teu cliente compra o produto, né, que ele utiliza para industrializar, por exemplo, você vai precisar entender o que que esse cara vai fazer, para você poder entender se ele, o tamanho do crédito que o teu cliente vai tomar, para você poder decidir que caminho você vai tomar. Então, assim, é uma cadeia super complexa que a gente vai ter que olhar um a um mesmo. Então você vai ter uma série de arranjos novos para cada segmento e que você vai ter que saber falar a língua do cliente. Você vai ter que entender a operação do cliente, você vai ter que entender a tributação nova, a tributação antiga. Então eu acredito, Wander, que uma das coisas que vai acontecer, assim como rolou na área da saúde, né? Antigamente, a gente está falando de nostalgia, né? Antigamente você tinha um médico da família, que o médico da família cuidava de todo mundo, cuidava das crianças, dos vovôs, dos adultos, cuidava de dor de dente, cuidava de tudo. Ao longo Dedo da do evolução pé, da dedo de medicina, barriga. dor de barriga, tudo tinha um médico que cuidava de tudo, da família toda. Hoje em dia você não tem mais médico da família, você tem médico especializado por sistema, né? Médico que cuida dos olhos, do estômago, do ouvido, médico que cuida da cabeça, cuida dos hormônios. Você tem uma especialização do médico que fez esse médico especialista ser muito mais resolutivo, muito mais específico e cobrar muito mais caro. O médico especialista cobra muito mais caro do que o generalista. Então, a especialização, a segmentação das empresas contábeis tem o potencial de fazer o contador ganhar mais dinheiro, porque ele está se especializando, atuando de uma maneira específica e, portanto, vai ser mais valorizado.
Eu concordo com Perfeito. você. Eu já tinha uma opinião de que essa segmentação, né, aí no popular, né, nichar o seu negócio, né, já atender aí um nicho específico, já trazia um conforto maior para o escritório, né? Eu acho que traz uma vantagem competitiva quando você tem um nicho atendendo um nicho, porque você molda o teu escritório inteiro à operação daquele nicho, né? Então, por exemplo, sou especializada em supermercado, né? Eu tenho softwares ali que vão me ajudar a atender supermercados, né? Então, assim, agora imagina, eu tenho supermercado, eu tenho médico, eu tenho açougue, eu tenho cabeleireiro, você imagina você estudar tudo isso e entender todos esses ramos de negócio, vai ser de fato muito complexo e eu acho que agora vai se tornar ainda mais uma vantagem, mais competitiva ainda você ter esse nicho, né? E você, Pedro, entende que como que eu faço isso, né? Como é que eu começo esse movimento? Se hoje meu escritório é tenho de tudo, atendo tudo. Mas essa é uma questão muito boa, Luísa. Qual é a minha visão, tá? É, a empresa contábil, ela se desenvolve de uma maneira que ela tem uma história, ela tem um histórico, tem um tipo de funcionário que você molda, de processos. E você pode manter o que você tem até agora e daqui em diante iniciar uma nova estratégia, uma nova vertical, uma nova BU, uma nova unidade de negócio mais segmentada. O que a gente tem visto muito com frequência, eu organizo um grupo chamado Master, que esse grupo reúne contadores que faturam acima de 3 milhões de reais por ano. Nesse grupo, a gente tem visto muitas empresas contábeis de grande porte criando nichos específicos simultâneos. Ou seja, ele criou uma área de sucesso do cliente que atende odontologia, uma outra área de sucesso do cliente, que às vezes é uma pessoa, é um profissional que vai cuidar de um relacionamento proativo, que vai entender um pouco melhor daqueles detalhes da área de serviços, de cabeleireiro, que vai dominar lá, por exemplo, legislação de salão parceiro, que vai deliberar lá com bares e restaurantes, lá no Rio de Janeiro você tem um regime especial. Ou seja, você pode criar dentro da sua empresa contábil, através dessa área chamada de CS, de sucesso do cliente, né, em inglês, você verticalizar a tua empresa contábil e criar comunicações específicas, relacionamento específico para cada nicho. Não significa que você precisa desabar tudo que você fez até hoje e falar, não, daqui em diante eu só vou atender veterinário. Se eu escolhi o nicho veterinário, só vou atender veterinário. Não é isso. Você pode manter seus clientes atuais, como eles estão, e criar uma nova vertical, em que nessa vertical você se comunica de maneira especializada com o veterinário. Se você sabe que o dono de um consultório veterinário ele tem essas dores e usa esse sistema, usa lá o sistema Simples Vet, usa lá, você vai adaptar para a comunicação dele e vai chegar nesse profissional, nesse empreendedor, de uma maneira muito mais fácil do que se você falar de maneira abstrata. Então, eu acho que a melhor estratégia nesse caso, que eu tenho visto acontecer lá no Master, é você criar segmentos através do sucesso do cliente. E você mantém o negócio como está atual, mas cresce. E o que a gente tem percebido é que esses segmentos nichados crescem mais rápido do que o segmento geral. Isso é um fenômeno bem curioso, de ver empresas segmentadas, propostas, abordagens segmentadas, terem uma taxa de crescimento maior, um ticket médio maior, do que quem está no modelo atual, só dependendo de indicação, só atuando de uma maneira mais abstrata. Então, eu iria nesse caminho, de você criar uma célula de sucesso do cliente focada no nicho. E aí, qual nicho? Aproveitando e pegando esse momento, qual nicho escolher? Eu acho que existem várias maneiras de você fazer isso. Uma delas é fazendo como vocês fizeram, olhando para a base atual, de carteira atual, e tentando identificar que tipo de cliente vocês têm maior número. Porque é meio que uma segmentação natural. É como se vocês fossem muito bons num assunto e naturalmente vocês atraem outros clientes daquele nicho, daquele segmento. Então, isso é muito comum acontecer. Às vezes, numa empresa contábil, 40% dos clientes são de um segmento específico. Então, você tem uma É segmentação, meio que verdade. o destino, entre aspas, conduziu vocês a serem muito bons naquilo, né? Então, é uma forma de você segmentar. Se você tem uma base muito pulverizada e você não tem clareza de qual é o melhor segmento, aí eu gosto muito de usar um conceito que é o conceito do TOP, uma sigla, né? TOP. O que é o TOP? O TOP é talento, oportunidade e paixão. Talento, eu sou bom nisso, eu sou bom nesse segmento, eu entendo das coisas que se relacionam a esse segmento, eu tenho talento para isso, é o primeiro critério. Você tem que ser bom. Ódio, oportunidade. Esse segmento, ele tem um número relevante de empresas que eu possa atender, porque também não adianta você querer pegar um segmento que é muito pequenininho, entendeu? Se pega um segmento muito pequenininho, vai ser muito difícil você chegar nesse cliente, o seu crescimento vai ser muito lento. Então E é o bom você risco é pegar um grande. segmento que tem oportunidade. E por fim, paixão.
você sente vontade de atender aquele nicho? Uma pergunta que eu sempre faço: se você não fosse empresário contábil, você seria empresário nessa área? Quando você estaria disposto a ter um negócio naquela área, significa que você tem paixão por aquela área. E aí, meu amigo, você vai ter brilho nos olhos que nenhum outro contador generalista vai ter. A hora que o teu cliente conversar dos problemas e das soluções dele, você vai saber daquilo, porque você gosta do assunto, sabe? Eu vejo muitos contadoras, por exemplo, que atendem segmento da beleza. Cara, elas entendem tudo. Elas entendem da sobrancelha, da unha, do produto. Elas vivem aquilo de maneira tão profunda que não tem como a dona de um salão de beleza ou um dono não querer uma contadora dessa ao seu lado. Eu tenho visto assim, eu tenho feito algumas palestras aí, até pelo interior, e falando um pouco, né, de inteligência artificial. É um assunto embrionário entre a gente, e eu acho que, só que eu tô vendo que o movimento, né, dos softwares que atendem a gente, tanto dos softwares contábeis como daqueles acessórios que a gente usa, né, se plugam aí no nosso software principal, um movimento deles para começar a trazer essa inteligência artificial para o jogo, né? E eu acho que nosso papel nesse momento é estudar, é entender como que funciona, para a gente poder entender como que ela vai ajudar a gente no dia a dia. Então, a gente já tem contadores aí usando dentro de um ambiente seguro, por exemplo, coloca lá um balanço e pede para ele analisar segundo tal norma. Então, o que está aqui tá feito através, né? Tá seguindo toda essa norma? Qual é o risco que eu estou correndo aqui em relação a essa lei? Então, você pede para a inteligência artificial, você dá um ambiente seguro, né? Porque eles falam muito que a inteligência ela tem como é que chama? Delírio, né? Não é delírio que eles falam, tem um outro nome. Alucinação. Que ela alucina, né? Então, você dá um ambiente seguro para que ela te traga uma análise, por exemplo, né? Ou uma análise financeira. Tem inteligência, tem pessoas que já estão trabalhando que quando você dá um cenário financeiro atual daquela empresa e você joga isso para análise global daquele nicho, como essa empresa está financeiramente e qual é a previsão dela breve de fluxo de caixa, quando que ela vai quebrar se ela não se ajustar. Então, a inteligência artificial já está conseguindo fazer isso. Imagina você conseguir entregar para o teu cliente e falar assim, cara, nós estamos aqui hoje, dia 24 de setembro de 24, e segundo o teu tipo de negócio, se o teu fluxo de caixa continuar assim por mais 12 meses, você quebra em 2027. Entender o melhor uso da inteligência artificial. Eu acho que não é que a inteligência artificial vai substituir os contadores, mas contadores que usam inteligência artificial, esses contadores tendem a substituir contadores que não usam. Por quê? Porque a inteligência artificial, especialmente a inteligência artificial generativa, que é essa geração que vem, por exemplo, com o chat GPT, é uma inteligência artificial que ela é capaz de raciocinar como se fosse um super ser humano. Ela traz raciocínios e construções lógicas como se fosse um funcionário, entre aspas, perfeito. E por que perfeito? Porque ela consegue analisar uma base de dados muito grande e trazer recomendações com base nessa base de dados. Então você pode colocar, por exemplo, uma norma, como a Elo colocou de exemplo, ou uma legislação, ou uma convenção coletiva de trabalho e pedir para a inteligência artificial resumir a convenção coletiva e escrever um e-mail para o seu cliente avisando quais são as principais mudanças dessa convenção coletiva comparada com a convenção coletiva anterior. Ele vai comparar os dois textos, vai identificar o que tem diferente, vai compor o e-mail, vai escrever e está pronto para você. Quanto tempo nós demoraríamos se eu fosse pedir isso para um funcionário mal treinado que eu possa eventualmente ter na minha Horas, empresa? Quanto tempo dias, demoraria para esse funcionário fazer? Muito, dias, muitos muito, Talvez dias, eu dias. diria. Dias, eu muito. diria dias. Talvez Eu diria dias. A dias. inteligência artificial consegue fazer isso em minutos. É o tempo de você subir o documento, escrever para ela o prompt, né, o pedido, o comando que você dá para ela, e ela vai devolver para você um e-mail, que obviamente vai merecer um ajuste. A gente tem que ter muito cuidado com essa loucura que a Heloísa falou que é verdade. A inteligência artificial ainda ela precisa ser calibrada, então às vezes ela traz conclusões que não são verdadeiras, mas se tiver alguém sabendo o que pedir e sabendo como verificar se o resultado é válido, cara, a combinação homem e inteligência artificial é uma combinação vencedora. E quem não Nossa, usa inteligência artificial vai ficar para trás. Maravilha. Antes, para colocar todo mundo na mesma página, né? O que que é o BPO financeiro? Esse termo BPO significa uma sigla em inglês que é Business Process Outsourcing, ou seja, terceirização de processos de negócio. Terceirizar o quê? Terceirizar o financeiro. Em outras palavras, é a sua empresa de contabilidade
fazer o controle financeiro dos seus clientes, ele terceirizar para você esse controle financeiro. Lembrando que o seu cliente já terceiriza uma porção de coisas. Ele terceiriza a apuração de impostos, que é obrigação da empresa, mas terceiriza para você. Ele terceiriza a folha de pagamento. Ele terceiriza a própria escrita contábil. Então, seria mais um serviço, mais uma atividade que a empresa terceiriza para você realizar no lugar dela. E por que eu acho que o BPO financeiro, que hoje já é um serviço que cresce muito, eu acho que ele vai explodir nos próximos anos, impulsionado pela reforma tributária. Porque a reforma tributária, lembrando o papo que a gente começou, ela vai forçar todas as empresas a terem controle financeiro. Porque vai ser no financeiro que você vai definir se você vai tomar crédito ou não. Então, se uma empresa não tem controle financeiro, ela não vai saber se está tomando os créditos da maneira correta. E as empresas vão precisar, então, melhorar a gestão financeira. Acontece que os pequenos negócios no Brasil, a maioria deles não tem condições de fazer uma autogestão financeira. Seja porque o dono do negócio não tem nenhuma afinidade na área, não sabe como fazer, não controla nem as finanças pessoais, imagina só controlar a finança da empresa. Eles não têm funcionários preparados, porque a maioria das empresas tem só funcionários que cuidam da operação, do core business da coisa, e não cuida da gestão, e não tem software adequado. Às vezes ele tem até uma planilha, um controle lá da operação, mas não tem um software que tem um plano de contas, que concilia as contas bancárias, que permite essa integração. Então, as empresas pequenas no Brasil, principalmente, elas não têm condições de fazer uma autogestão financeira. Por outro lado, a reforma tributária vai obrigar muitas dessas empresas a ter um controle financeiro, senão eles pagam impostos a mais do que pagariam. Aí a combinação perfeita. Pô, peraí, se eu preciso de controle financeiro e não sei como fazer, eu posso terceirizar esse controle financeiro e você que é contador, que já tem a relação de confiança com o seu cliente, você pode vender mais uma solução para ele, às vezes até dobrar o valor dos seus honorários e ajudar esse cliente a ter mais sucesso. Então, acho sim, Elô, que o BPO financeiro, que já é um serviço importante hoje, ele vai se tornar talvez essencial para essa nova fase da contabilidade. Eu acho que o financeiro passa a ser core da contabilidade. E eu lembro do passado, né, quando a gente começou, que eu via muitos contadores falando o seguinte, ó, não me manda extrato bancário não, eu só quero saber das suas notas, me manda folha que eu vou fechar tua contabilidade, não quero saber do teu financeiro não. Lá no passado você tinha essa postura do contador de não querer se envolver com o financeiro. Eu acho que daqui em diante o financeiro vai ser um assunto que o contador lida, porque envolve diretamente a própria apuração fiscal, né? Então, eu vejo que é uma grande oportunidade. E a sua segunda pergunta, como começar? Como tudo na vida, o primeiro passo é você tomar uma decisão. É você decidir ir por esse caminho, entender que isso é uma prioridade. E, mais uma vez, diante da reforma tributária, se você não faz o controle financeiro dos seus clientes, me desculpa, algum contador vai fazer no seu lugar. Algum contador vai oferecer isso para o seu cliente, vai seduzir ele e ele vai sair da sua carteira. Então, não é por amor, é por medo. É você se adaptar, porque se você não fizer, você vai perder cliente. Tomou essa decisão. Aí você buscar método. Você tentar fazer sozinho, você vai gastar muito tempo. Existem muitas metodologias hoje que você pode aprender um passo a passo, uma receita de bolo, que você vai conseguir fazer esse bolo de uma maneira mais rápida do que você tentasse de maneira empírica chegar na conclusão sozinha. Então, eu sugiro que você invista em conhecimento para você pegar esse passo a passo. Comece pela gestão financeira da própria empresa contábil, que esse é um outro ponto importante, gente. Não dá para você querer vender algo que nem você acredita. Você não Se faz. você não tem uma gestão financeira profissional da sua empresa, como é que você quer fazer o financeiro dos seus clientes? O primeiro financeiro bem feito tem que ser o da sua empresa contábil. A primeira contabilidade bem feita tem que ser da sua empresa contábil. E eu vejo muitos contadores que não fecham a própria contabilidade. Pô, como é que você quer que teu cliente valorize o teu serviço se nem você usa esse serviço? Então é um processo de transformação de dentro para fora. É você melhorar como empresário, porque uma vez que você estiver mais forte como empresário, você vai estar pronto para fortalecer os seus clientes.